Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma escola dominical. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nos ensina, nos capacita, nos dá entendimento, discernimento, sabedoria e conhecimento. Aviva a tua obra. Que tudo que nós iremos estudar nesta manhã seja para elevo espiritual, que possamos aprender mais de ti. Limpa nosso coração, nossa mente daquilo que atrapalha nós te buscarmos, te adorar, benzer, exaltar teu santo nome, Jesus. Nos edifica, nos fortalece cada vez mais, nos ensina e nos capacita. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos nesta manhã para se fazer presente neste estudo. Abençoe esse estudo, que seja bênção para nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Hoje nós estaremos estudando sobre a esperança do crente segundo a Bíblia. Aonde está a sua esperança? Em quem você tem buscado a sua esperança? Pois segundo a palavra de Deus nós vamos estudar que a nossa esperança está em Deus. Amém? Como o estudo que eu preparei tem muitas referências, eu vou me ater só ao estudo, amém? Abra vossas Bíblias, Salmo 33, do verso 18 ao 19. Diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que temem, sobre os que esperam na sua benignidade, para os livrar da morte e para os conservar vivos na fome. A esperança bíblica do crente. A esperança pela própria natureza diz respeito ao futuro. Abram vossas Bíblias em Romanos 8, do verso 24 ao 25, que nos diz assim: Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o guardamos. Romanos 8, verso 24 ao 25. Porém, ela abrange muito mais do que simples vontade ou anseio por algo futuro. Essa esperança consiste numa certeza na alma, uma firme confiança sobre as coisas futuras, pois tais coisas decorrem da revelação e das promessas de Deus. A esperança bíblica do crente está intimamente vinculada Só um instante. Há uma fé firme. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que mudeis a esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11, 1. É uma sólida confiança em Deus, pois ele se alegra no nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua benignidade, Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. Salmo 37, do verso 21, Salmo 33, do verso 21 ao 22. O salmista expressa claramente este fato mediante a um paralelo entre confiança e esperança. Não confieis em príncipes, nem filho do homem, em quem não há auxílio. Sai-lhe o espírito e lhe volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Salmo 146, do verso 3 ao 5. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 7. Por consequente, a esperança firme do crente é uma esperança que não nos traz confusão. Vamos lá, Romanos 5, 5. A esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e foram salvos, e a ti confiaram e não foram confundidos. Salmo 22, do verso 4 ao 5. Reis serão os teus aios, e as tuas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão como um rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que por mim esperam não serão confundidos. Isaías 49, 23.
A esperança, portanto, é uma âncora para o crente através da vida, para que por todas as coisas imutáveis, nas quais é impossível de Deus, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível de Deus mita, tenhamos poderosa consolação, nós, que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como percussor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 6, do 18 ao 20. A base da esperança do crente, o alicerce da esperança segura do crente, procede da natureza de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Jesus Cristo e da palavra de Deus. As Escrituras revelam como Deus sempre foi fiel no passado ao seu povo. Salmo 22, por exemplo, revela a luta de Davi numa situação pessoal crítica, que ameaça sua vida. Todavia, ao meditar nos feitos de Deus, no passado ele confia que Deus o livrará. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu o livrastes. O poder maravilhoso que Deus Criador já manifestou em favor do seu povo está exemplificado no Êxodo, na conquista de Canaã, nos milagres de Jesus e dos apóstolos, e nos casos semelhantes, os quais edificaram nossa confiança no Senhor como nosso ajudador. Salmo 124, 8. E o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Hebreus 13, 6. De modo que, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda. Não temerei, que me fará o homem. Êxodo 6, 7. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou Jeová, vosso Deus, que vos tirou debaixo das cargas dos egípcios. Por outro lado, aqueles que não conhecem a Deus não têm em que se firmar para terem esperança. Efésios 2,12 diz assim: estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 1 Tessalonicenses 4,13 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Olha só como é tão importante nós termos Cristo, tão importante nós buscarmos essa esperança em Jesus Cristo. A sua esperança não está no homem, a sua esperança não está no governo, a sua esperança não está no seu dinheiro, a sua esperança não está no seu relacionamento, a sua esperança está em Jesus Cristo. A sua esperança, só Ele pode suprir, só Ele pode sanar essa esperança que lhe falta, só Ele pode trazer existência o amor verdadeiro, só Ele pode verdadeiramente suprir cumprir todas as promessas que Ele te fez. De promessas nós temos muitas, do homem, da mulher que seja, de patrões que seja, temos muitas promessas, mas todas as promessas que o Senhor nos fez irão se cumprir, amém? Segundo ponto, a plenitude da revelação do novo conceito em Jesus Cristo acresce mais uma razão para a esperança inabalável em Deus. Para o crente, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. 1 João, Epístola de 1 João 3,8, que diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O diabo é o Deus destes séculos. 2 Coríntios 4,4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Gálatas 1,4 também: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Hebreus 2,14: portanto,
visto como os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Primeira Epístola de João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus, ao expulsar demônios durante o seu ministério terreno, demonstrou seu poder sobre Satanás. Além disso, pela morte e ressurreição, ele esmagou o poder de Satanás e demonstrou o poder do reino de Deus. João 12,31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Não é de se estranhar, portanto, o que Pedro exclama a respeito da nossa esperança. Epístola de 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus, pois, chamado nossa esperança. Jesus é, pois, chamado nossa esperança. Colossenses 1:27. A quem Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. 1 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. Devemos depositar nele a nossa esperança, mediante o poder do Espírito Santo. Romanos 15, do verso 12 ao 13, diz assim: E outra vez, diz também Isaías, haverá a raiz de Jessé, aqueles que se levanta para reger os gentios. Nele os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Epístola de 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os vossos lombos, do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que é vos oferecer na revelação de Jesus Cristo. Êxodo 17:11. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. A palavra de Deus é a terceira base da esperança. Deus revelou sua palavra através dos profetas e apóstolos no passado. Ele os inspirou pelo Espírito Santo para que escreverem isentos de erro. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Abra agora em 2 Pedro, Epístola de 2 Pedro 1, do verso 19 a 21. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em nossos corações, sabendo que primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Pelo fato de que sua eterna palavra permanece firme nos céus, Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Podemos depositar nossa esperança nessa palavra? Salmo 119, 49. Lembra-te da tua palavra dada a teu servo, no qual me fizeste esperar. Salmo 130, versículo 5. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Atos 26, 6. E agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. Romanos 15, 4.
Porquanto tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras tenhamos esperança. De fato, tudo quanto sabemos a respeito de Deus e de Jesus Cristo vem da revelação infalível das Sagradas Escrituras. A suma esperança do crente. A suprema esperança e confiança do crente não deve estar em seres humanos. Abra vossas Bíblias em Salmo 33, do versículo 16 ao 17. Diz assim: Um rei não se salva pela multidão do seu exército, nem um homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vã esperança para a vitória. Não pode livrar ninguém pela sua grande força. Salmo 147, do 10 ao 11. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se compraz nos que o temem, nos que esperam na sua benignidade. Nem em bens materiais, nem em dinheiro. Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Abram vossas Bíblias em Mateus 6, do versículo 19 a 21. Não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará teu coração. 1 Timóteo 6,17. Diz assim: Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança nas certezas das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para ela gozarmos. Números 18, 20. Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção, a tua herança entre os filhos de Israel. Antes deve estar em Deus, no seu Filho e na sua palavra. Em que consiste a tua esperança? Em que consiste a tua esperança? Ponto 1. Temos esperança na graça de Deus e no livramento que Ele nos oferece nas tribulações desta vida presente. Salmo 33, do verso 18 ao 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam na sua benignidade, para os livrar da morte e para os conservar vivos na fome. Salmo 42, do 1 ao 5. Como o cervo ansia pelas correntes das águas, assim a minha alma ansia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei, verei a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derrama a minha alma, ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando em procissão à casa de Deus, com brandos de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Salmo 71, do 1 ao 5. Em ti, Senhor, meu refúgio, nunca seja eu confundido. Na tua justiça socorre-me e livra-me. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Tu és para mim uma rocha de refúgio, em quem sempre que sempre me acolha. Deste ordem para que eu seja salvo, pois tu és a minha rocha e minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, da mão do ímpio, do poder do homem justo e cruel, pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Jeremias 17, versículo 17 e 18. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia da calamidade. Envergonhe-se os que me perseguem, mas não me envergonhe eu. Assombrei-se eles,
mas não é sobre eu. Trazer sobre eles o dia da calamidade, destrói com dobrada destruição. Ponto 2. Temos esperança de que chegará o dia em que nossas tribulações cessarão aqui na terra, quando esta não estará mais sujeita à corrupção e terá lugar a redenção, ressurreição do nosso corpo. Romanos 8, do verso 18 ao 25. Romanos 8, do verso 18 ao 25. Nos diz assim: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que o sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativo da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo, porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Salmo 16, do verso 9 e 10. Porquanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha alma, também a minha carne habitará em segurança, pois não deixarás a minha alma no Senhor, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. 2 Pedro 3,12. Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, e que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Atos 24:17. Tendo esperança em Deus, para este mesmo também esperam, e que há de haver ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Terceiro ponto, temos esperança na consumação de nossa salvação. 1 Tessalonicenses 5:8. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Ponto 4. Temos a esperança em uma casa eterna, nos novos céus. Temos a esperança de uma nova casa nos novos céus. Abram 2 Coríntios 5, do 1 ao 5. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser repetida a nossa habitação, que é do céu. Se é que, estando vestidos, não fomos achados nus, porque na verdade nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o corpo mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo vos preparou foi Deus, no qual nos deu como penhor o Espírito. 2 Pedro 3,13 diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. João 14,2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. Naquela cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11:10. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, do qual o arquiteto e edificador é Deus. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, do qual o arquiteto e edificador é Deus. Quinto ponto, temos a bendita esperança da vinda gloriosa do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurança
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, do qual então os crentes serão arrebatados da terra para o encontro com ele nos ares. 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao 18. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristeçais como os outros que já não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que em nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos o que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brandor, a voz do arcanjo, a voz da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E quando então nós o veremos como ele é, nos tornaremos semelhante a ele. Filipenses 3, do verso 20 ao 21. Mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. 1 João 3, do verso 2 ao 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. E todo o que nele tem a esperança, e todo o que nele está em esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Sexto ponto, temos a esperança de receber a coroa da justiça. Desde agora a coroa da justiça, 2 Timóteo 4,8. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que o amarem, a sua vinda. 1 Pedro 5,4, de glória. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa da glória e da vida. Apocalipse 2,10. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Finalmente temos a esperança da vida eterna. Tito 1,2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Tito 3,7. Para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Da vida garantida a todos que confiam no Senhor Jesus Cristo e obedecem. 1 João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 6,47. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Primeira Epístola de João 5, do 11 ao 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus,
para que saibais que tendes a vida eterna. Com promessas tão grandes reservadas àqueles que esperam em Deus e no seu Filho Jesus, Pedro nos proclama. 1 Pedro 3,15. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor, e qualquer que vos pedir a razão da esperança. Vou ler de novo. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Através desse estudo nós podemos, segundo as Escrituras, meditarmos e entendermos que a esperança do século do som está em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo e na sua palavra. A nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está no time de futebol, a nossa esperança não está em ninguém a não ser em Deus. Que possamos, irmãos, através desse estudo, meditarmos aonde nós estamos colocando a nossa esperança. Em quem nós estamos colocando a nossa esperança. Lembrando que o homem é falho, o homem é pecador. Jesus Cristo, ele nunca pecou e nem vai pecar. Deus é imutável, o Espírito Santo não mente, ele é a verdade. Que possamos entender que muitas das vezes nós temos colocado esperanças vãs, a qual não serão correspondidas. Mas se nós crermos e obedecemos a palavra de Deus e vivemos o que está escrito na palavra de Deus, como nós acabamos de estudar, nós seremos vitoriosos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, quero te agradecer por esse estudo, quero te agradecer pela tua presença, eu quero te agradecer porque tu se fez presente. Perdoa nossos pecados, Pai, iniquidade, maus pensamentos. Perdoa, meu Pai, nossas fraquezas, nossas limitações. Perdoa, meu Pai, tudo aquilo que nós fizemos que não foi do teu agrado. Espírito Santo de Deus, visita nossos lares, nossas famílias, guardando, protegendo e abençoando o nome de Jesus. Visita, meu Pai, Pai Santo Deus, todos os membros que congregam neste lugar. Os irmãos que estavam assistindo, que souberem identificar, fortalecer e abençoar o nome de Jesus. Deus, que soubermos ensinar através desse estudo, a termos esperança no Senhor. Que o Senhor possa cada vez mais se fazer presente em nossas vidas. Visita a pastora Débora, dê sabedoria, guarda, proteja, dê saúde a tua serva, abençoa a família dela. Visita a pastora Conceição, dando saúde, guardando, protegendo, abençoando a família dela, o lar dela. Deus, quero te glorificar por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, por permitir, meu Pai, que mais uma vez eu estivesse aqui. Obrigado pela tua presença, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer cada vez mais. Te glorificamos, te benzemos e te exaltamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre dizer amém. Obrigado por mais uma vez estar conosco e que Deus vos abençoe uma ótima